Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos num período chamado de Semana Santa e hoje, quarta-feira, nós vamos ter nesse momento dois textos para a nossa reflexão. Primeiro, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 1 ao 6. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar, sem alvoroços. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 16, temos: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? Eu vou lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Os principais sacerdotes, a liderança, haviam conspirado para matar a Jesus. Esse era o desejo deles, era o plano deles. Mas como fazer isso? Eles precisavam de alguma ideia. Foi quando foi divulgado um prêmio pela recompensa de Jesus. Judas Iscariotes se interessou, os buscou e tratou com eles um valor em dinheiro. E foi preparado para Judas Iscariotes 30 moedas de prata, um valor que dava para sustentar uma família praticamente durante um ano. Isso seduziu, cativou, animou Judas a trair Jesus, a entregá-lo. E foi o que ele fez. Ele começou a buscar oportunidades para entregar Jesus. Uma oportunidade, um momento em que ele pudesse entregá-lo, mas sem que fosse revelado que ele era o traidor, que ele havia combinado com os líderes, com o pessoal naquele momento. E foi essa ideia. E esse momento ocorreu no período da Páscoa, em que os judeus se reuniam para celebrar a Páscoa, que é a passagem de uma situação de escravidão para uma posição de povo liberto, relacionado a Israel, quando se viu livre da escravidão do Egito. E assim estava. Foi combinado com os sacerdotes, com a liderança religiosa, Judas, entregar Jesus. E assim ele começou a buscar oportunidades para entregar Jesus, para traí-lo. Porque não era fácil, porque Jesus não andava sozinho. Ele andava com os seus discípulos e sempre havia pessoas à sua volta. Então ele estava buscando uma ocasião em que pudesse entregar Jesus. Já havia sido combinado com a liderança que ele trairia Jesus, ele o entregaria. Já havia sido combinado o valor estipulado, 30 moedas de prata. Um valor considerável que seduzia e cativava. E assim, Jesus havia sido traído por Judas Iscariotes. Judas é um nome hebraico que em português significa louvor. Então observamos aqui que quem traiu Jesus foi um homem chamado louvor. E quando nos vem à mente essa palavra louvor, é um dos momentos em nossas atividades culticas em que louvamos a Deus pelo que Ele fez, faz e fará. Por isso nós louvamos a Deus. Entretanto, esse homem chamado louvor, Judas aqui, ele fez justamente o que não era um ato de louvor a Deus. Ele traiu o Filho de Deus. Ele traiu a Jesus. Ele traiu a confiança que o Deus Trino tinha nele. Isso é muito triste. Hoje nós lembramos esse momento em que Jesus foi traído. Ele foi traído, ele foi preso, foi julgado, condenado, torturado, sacrificado na cruz do Calvário. Tudo isso porque Deus amou a humanidade e enviou seu Filho Jesus para nos salvar.
Assim, momento de reflexão, minhas irmãs, meus irmãos, oremos pelas pessoas nesse momento que em algum momento traíram alguém ou estão sendo traídas, porque é uma dor terrível, é uma dor profunda. Que Deus esteja nos abençoando, consolando cada pessoa que nesse momento sofre pela dor da perda, da traição e de tantas outras atitudes humanas que trazem sofrimento às famílias e às pessoas. Senhor Deus, neste momento nos lembramos da situação que teu filho Jesus se encontrou ao ter sido traído. Tudo isso porque ele nos amou, tudo isso porque tu nos amaste e enviaste teu filho Jesus para nos salvar. E assim, Senhor Deus, nós te pedimos por todas as pessoas nesse momento que estão traindo de alguma forma as pessoas, as famílias. Tem misericórdia, Senhor Deus, no íntimo dessas vidas. Desperta elas, chacoalha elas, para que elas possam voltar para ti e não se afastar e não ter atitudes assim. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós todas as vezes que nos sentimos traídos ou que alguém esteja nos traindo ou tenta nos trair. Entretanto, continuaremos firmes em ti, continuaremos tementes a ti, Senhor Deus, pedindo a tua bênção e a tua graça. Assim, te agradecemos o nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, alguém teria que trair Jesus, porque era profecia já que o Messias seria enviado e seria dado em nosso lugar. E Jesus, ele veio, foi entregue. Que Deus abençoe, minhas irmãs e irmãos. Tenhamos um período na Semana Santa em que podemos refletir, possamos buscar a Deus, nos preparando para celebrar a Páscoa, que representa vida, representa liberdade, libertação. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.